Que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Vamos lá, vídeo da semana. A pergunta de uma de nossas seguidoras: Pai de Santo, me ensine sobre a dinâmica que é desencarnar e o que fazer e quanto tempo leva para poder desapegar-se das coisas materiais do quem se foi, do ente querido, né? Então, do falecido, né? Então é o seguinte, vamos lá, vamos entender primeiro uma situação nessa dinâmica que é desencarnar, tá? Quando você morre, faz a passagem, desencarna, né? Desencarnar é retirar-se dessa carne, desencarnar. Reencarnar é retornar à carne. Então essa visão espiritual, tá bom? Sobre encarnar e desencarnar, tá? Então quando você tem um parente, um ente querido, que numa situação de doença desencarna, que é o caso especial desta seguidora que mandou o WhatsApp para nós, tá? Foi um parente que estava muito doente, um período muito grande de meses e mais meses, tá? Que aconteceu aquela dinâmica que eu já ensinei no canal, em alguns vídeos, no qual todos os mentores, os guias espirituais que trabalham naquela colônia espiritual paralela ao espiritual, ao hospital físico, né? Existe sempre uma colônia espiritual que está em cima de alguma coisa física ou paralelo à mesma, tá bom? Então é o seguinte, no hospital físico, um pronto-socorro, um hospital físico, eu tenho também um hospital espiritual no qual muitos e muitos são os espíritos bondosos que colocam a mão por cima da mão do médico que vai fazer a cirurgia num parente seu, tá? E muitos são os espíritos bondosos de muita luz que nessa hora aí também trabalham para poder trazer o desenlace daquele que precisa recomeçar de outra forma, em outro plano, na verdadeira casa que cada um vai ter um dia a retornar, né, que é a casa de Deus, tá bom? É o lado de nosso amado Pai, tá? Então é o seguinte, essa seguidora em especial, que o seu parente, né, passou para a melhora da morte, nós chamamos a grosso modo de melhora da morte. Por quê? Todos os parentes, naquela prece que nós temos, né, que nós que somos vivos nesta terra, temos esse tipo de prece, tá? Que fique bom logo, que fique bom logo, que fique bom. Só que a gente muitas das vezes utiliza a tristeza, o apego, a frustração e lança esses sentimentos também naquela dimensão ali, naquele mundo paralelo, físico e espiritual, tá? Todo mundo tem sentimento, todas as pessoas, por mais que sejam espiritualizadas, vão sentir a dor que a dúvida que é, muitas vezes tem um parente hospitalizado, é uma coisa muito braba, tá? Então é o seguinte, ó, quando você tem um parente que está com uma doença terminal, que você foi desenganado pelos médicos, que na verdade até muitas das vezes mandam o paciente para casa, né? Porque aquele corpo ali, ele já se decompôs, né? E aquela alma precisa ter toda a situação, toda a dinâmica de se recompor, de se regenerar, para que possa ocupar um novo corpo, numa outra situação. Mas vamos lá, ó, vamos entender o seguinte. Quando você tem um ente querido seu que sofreu um acidente grave, que está passando por uma doença que você vê que não é terminal, que é momentânea, qual é a verdadeira prece que você tem que ter? Que esse ente querido, pela força dos céus, pela luz de Deus, nosso Pai, pela sua fé, cada um tem a sua fé, né? Possa recomeçar de acordo com o seu merecimento e com a vontade de nosso bom Deus, tá? Essa é a melhor prece. É a prece que fala sobre confiança em Deus e desprendimento, sobre o apego, ficar em segundo plano, que seja feito o melhor, que Deus sabe o que é melhor, né? Para aquela pessoa especial, tá bom? Então, em exemplo que eu estou dando para os senhores, eu estou dizendo senhores, tá? Para quem não sabe, eu pesquisei na plataforma aí, a maioria do meu público são homens no canal, tá? Depois os senhores colocam aí um oi, botam uma figurinha,
tá? Nos comentários dos vídeos. A maioria são homens que vêm ao canal, tá? São poucas mulheres. No terreiro acontece o contrário disso. A maioria das pessoas que são seguidores da religião afro-brasileira são mulheres. É uma religião de matriarcas, não é isso? E no canal tá diferente. Tá engraçado isso, né? Porque são muitos homens que nos seguem de 35 a 44 anos, tá bom? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Porque o homem muitas das vezes tem a sua inscrição aí na plataforma e tá vendo o vídeo do Pai Michel de Oxóssi com a sua esposa do lado, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua avó, não é isso? Então vamos lá, senhores. Quando você tem uma situação de uma pessoa que não é um doente terminal, que você sabe que tem que recomeçar, então, ó, se for para ter vida, equilíbrio, oportunidade, tenha de recomeçar, pela luz dos céus. Que se a forma de recomeçar for desencarnar, que toda esta família, que toda a família, inclusive o meu coração, esteja preparado para passar por esse momento de saudade. Saudade não é revolta, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos e muitos espíritos, quando vão visitar o seu familiar, não pensem os senhores que ao ir ao velório de alguém, a dinâmica não é o contrário disso, tá? Muitos que aceitaram que fizeram a passagem, muitos que têm condições ainda de ir ao seu próprio velório, vão visualizar cada sentimento, cada oração, tá? E assim, o sentimento de saudade, boas lembranças, recordações, precisa usar, sempre nessa hora aí, tá? Vamos dizer que é um discernimento espiritual de alguém que tem muita fé que é você, tá bom? Então, senhoras e senhores em especial do meu canal, do nosso canal, a pessoa desencarnou, tá? Por que, Pai de Santo, que melhora de repente e nós criamos esperança de ter aquela pessoa de volta ao nosso lar de forma material? Vamos entender isso daí, que isso é muito importante. Quando acontece dos parentes prenderem muito aquele ente querido, né, que tá para fazer a passagem, porque imagina só, uma pessoa que tem uma doença cerebral, ela está encarcerada, a alma dela está presa dentro de um corpo. É como estar atrás das grades, tá? É como estar com o corpo realmente amarrado, é como ser um escravo de uma situação. É muito sofrimento, tá bom? Então, segundo a misericórdia de Deus, cada pessoa que às vezes está com uma doença cerebral tem um momento certo de fazer essa passagem aí, tá? Então vamos lá. Aquela expressão, descansou, né? Descansou, graças a Deus, descansou. Sentimos a saudade, mas descansou, não é isso? Vamos nos encontrar logo para recomeçar? Vamos, tá? Mas o importante é entender, senhores e senhoras, que o que acontece de melhorar é porque todos os mentores e os guias, né, que trabalham naquela colônia paralela ao mundo físico, o hospital, mais o anjo de guarda de cada um que está hospitalizado, mais a situação do dia certo, né? O que é o dia certo? É uma situação que não é ocasionada por feitiços, por magias, né? Ou por péssimos atos do ser humano que fizeram com que o destino dele fosse o quê? Morrer para nascer de novo, renascimento, tá? Ou purgar e viver um período da sua vida ainda purgando, tá bom? Então é o seguinte, ó, existe a melhora da morte, tá? Não é uma falsa esperança que nosso bom Deus te dá, como um parente que está em sofrimento, rogando aos céus a cura, a melhora logo e que a vida volte ao normal. Não é uma situação que acaba sendo enganar, tá? Na verdade, sim, é um alívio. É para aquela alma daquela pessoa que está hospitalizada poder desencarnar e ter um pouquinho de paz, uma paz inicial, tá bom? Até que tudo seja esclarecido. E até que tudo seja esclarecido, eu tenho um prazo em média na Terra de 60 dias ou mais, tá? O que acontece nesses 60 dias aí, ou mais? Nesses 60 dias no tempo da Terra, lembrando que o tempo da Terra, ele passa de forma diferente do tempo dos céus, tá bom? E cada um
tem uma forma diferente de estar nesse paradigma que é o espaço-tempo, tá? Em cada mundo que ocupe, tá bom? Depois esse é papo para outro vídeo. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Então, em 60 dias, o ideal é que você não faça nada que não seja obrigado a fazer. O que é obrigatório você fazer? Um inventário é obrigatório você fazer. Mas disputar bens não é obrigatório você fazer. O que é obrigatório você fazer? Como religioso, independente de qual seja a sua religião, você ter a gratidão. Então a prece, eu já ensinei aqui, que seja plena esta presença sempre no reino dos céus de fulano ou fulana de tal, que possa receber todos os dias, todas as horas, a luz dos céus, a luz de nosso bom Deus, e que receba também a minha gratidão por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu sou e por tudo que um dia eu serei, tá? Então isso é uma prece consciente. Não pode se haver de forma alguma aquela infeliz frase que é: tudo seria diferente se você estivesse aqui, tá? Talvez seria para pior. No caso de uma doença terminal, no caso de uma pessoa que teve uma fatalidade e ficou hospitalizada, tá bom? Ou uma pessoa que não tinha em vida uma situação de querer melhorar, querer progredir. Essa progressão e essa melhora que eu estou dizendo é espírito cada vez mais próximo de nosso bom Deus, tá bom? Então é o seguinte, vamos entender uma única coisa. Ah, Pai de Santo, tá dentro dessa mesma pergunta dessa seguidora nossa aí. Pai de Santo, as joias, o que eu faço? Vamos lá. Vou botar aqui um molho de chave aqui? Não, um molho de chave, tá bom. Pensem no seguinte, um molho de chave aqui. Tudo que há na Terra tem um campo eletromagnético, tá? Então essas chaves, elas não são minhas somente. Elas vão captando energia de todos aqueles do terreiro. Olha quantas chaves tem num terreiro. Isso aqui eu disse essa semana, que é uma infelicidade para nós de culto afro-brasileiro ter tanto cadeado, tanta chave assim, tanta porta. Esse cenário nunca aconteceria se nós não fôssemos perseguidos como somos agora, tá? Olha quanta chave tem no terreiro agora. É isso. É triste, né? Então essa chave aqui, ó, com um montão de cadeado, um montão de porta e portão forte, é para evitar muitas das vezes ataque de pessoas que não são religiosas, que muitas das vezes utilizam a religião que estão frequentando para externar a violência, o perseguir o diferente, o preconceito e tudo mais, né? Mas vamos botar assim, essa chave aqui, esse molho de chave aqui do terreiro, tem energia de todos os filhos de santo de confiança que colocam a mão aqui. Isso aqui, na verdade, é um bem coletivo. Beleza. Vamos exemplificar o seguinte, ó. Uma joia. Vamos lá que isso aqui foi de alguém que faleceu. Esse ZP aqui, o anel do seu Zé Pilintra, tá? Quem usou esse anel é o sentido figurado da coisa, tá? Só para vocês poderem entender o quanto não pode pegar e sair usando algo de alguém que se foi, tá bom? Vamos lá. Anel, uma joia. Foi do fulano de tal, da fulana de tal, tá? É preciso que você procure um profissional, um ourives. Para que o ourives? Para que ele possa derreter, antes de derreter isso daqui, de colocar no fogo, quebrar essa membrana que é o quê? Absorveu a energia de quem usou. E também é um mapa, está ligado ao dono, que foi o dono na Terra, tá bom? Então é o seguinte, ó. Ao contrário desse exemplo do anel do seu Zé, né? Vamos botar que fosse um anel meu e eu fizesse a passagem. Vocês não poderiam nunca, ou um herdeiro nunca poderia pegar o anel e sair botando no dedo. Vai, na verdade, despertar em mim ainda, se eu não for uma pessoa evoluída em vida, vai despertar em mim ainda a situação do materialismo. Vai acordar aquilo que está se perdendo, que é materialismo, tá bom? Ou coisas que muitas das vezes são portais também, tá? Mapas, como eu estou dizendo para todos os senhores e senhoras. Então é o seguinte, vai fazer um molde para fazer perfeito, uma cópia perfeita daquilo ali. Vai colocar na mão do ourives, não é caro, para quem não sabe, não é caro fazer isso, tá?
Dá para fazer, dá para parcelar, todo mundo hoje em dia tem cartão de crédito ou tem alguém de confiança para confiar, é isso? Então é o seguinte, mandou derreter, assumiu a forma anterior? Não. Somente materialmente aquele anel continua sendo aqui o ZP de prata, materialmente, porque espiritualmente ele foi derretido e agora é uma coisa nova para uma pessoa nova, para um herdeiro. Então, pode usar, tá? Então, senhores e senhoras, não é que vai passar 60 dias e você pode pegar tudo que foi do seu ente querido e doar, e usar, e comercializar, fazer caridade. Não, não é isso. Tem coisas que realmente você precisa transformar, tá? É como você pegar um móvel velho de uma casa de alguém que absorveu tudo que aquela pessoa viveu ou que aquelas pessoas vivenciaram naquele imóvel, naquele lar, e você levar para sua casa, atrasa a sua vida, tá bom? Minha avó costumava dizer o seguinte: botou um móvel velho na sua casa, um móvel de alguém na sua casa, dificilmente você vai ter um móvel 0 km, um móvel novo, tá? Então pensem sempre nisso. Existem parentes nossos que são tão materialistas que esse processo de desencarnar, de desenlace do plano material para o plano espiritual, causa muito sofrimento. E é quase que impossível se não fosse intercessão dos guias, dos mentores espirituais e dos guardiões. Tá bom? Então eu espero ter respondido a pergunta da seguidora, que é: quanto tempo em média para poder se desfazer das coisas de um ente querido? 60 dias para aquilo que não é obrigatório, tá bom? Fotos, vamos lá, fotos no período de dor e de luto, você guarda na gaveta. No período que você tomou consciência e a ferida cicatrizou um pouquinho, né? Aí você coloca na parede, como eu tenho na minha casa, você mostra para as pessoas como exemplos mais novos, né? Esse aqui foi o teu tataravô, ele foi bombeiro, o bombeiro foi herói, e por aí vai, tá? Então, ó, sempre contem histórias construtivas e positivas daqueles que já pisaram na planeta Terra de forma material. Nunca denigram a imagem de ninguém que se foi. Sabe por quê, senhores e senhoras? Inimigos invisíveis que muitas das vezes você não vê, mas você sente. Você não vê, mas eles estão vendo tudo que você está fazendo. Então, gratidão, ela está acima de qualquer sentimento, porque tudo que foi feito de errado já passou, já é uma página virada, tá bom? Peça perdão e perdoe quem se foi. Peça luz para que você tenha luz e entenda que tudo que você lança para o astral volta para você, tá bom? É assim na sua vida, é assim na sua pós-vida, é assim em todas as suas vindas na Terra, tá bom? Então, ó, vamos pensar no seguinte: nos 60 dias, procura o pai de santo, a sua mãe de santo, o padre, o pastor, para que possa pedir intercessão da alma daquela pessoa junto ao reino dos céus. Uma unção divina para aquela vida. Por que você faz isso? Saudade só? Gratidão, tá bom? Então, senhores e senhoras, que Deus sempre os abençoe. Essa família especial que está passando por esse momento de dor, né? De saudade, o que precisar, estamos aqui no terreiro para ajudar, para aconselhar. Lembrem-se sempre que um sacerdote, independente de qual seja a sua religião, né? Ele está aí para te limpar, te equilibrar e te alimentar de alguma forma, nem que seja com um bom conselho ou com uma prece, com o coração aberto, pois trabalhamos para Deus. Independente de qual seja a religião, o respeito, a gratidão fazem parte do que nós chamamos de conexão celestial, tá bom? Então, filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Um excelente fim de semana a todos e uma semana de muita paz, muita harmonia, muita fartura e muita felicidade.